você que acompanha as redes do Jornal Diário do Iguaçu. Estamos aqui de volta com mais uma edição do Talking DI e dessa vez com Elisane Longnotti, treinadora comportamental e idealizadora do projeto da feira Donas Empreendedorismo. Seja muito bem-vinda, Elisane. Obrigada. Então, primeiro eu queria saber de você. Me conte um pouco mais sobre você, como começou esse processo com a feira Donas. Na verdade, a Feira Donas, ela veio subsequente à comunidade Donas, né? Ela veio dentro de uma necessidade da comunidade. A comunidade Donas, ela foi fundada há 3 anos e ela veio de um desejo meu de ajudar mulheres. Sabe quando você entra naquele processo de preciso fazer mais? E foi literalmente num momento de revolta comigo que eu criei a comunidade Donas, porque eu entendia que precisava mais. E eu precisava aplicar tudo aquilo que eu ensinava para as minhas mentoradas, eu precisava aplicar no meu próprio negócio. E foi aí então que eu pensei, por que aqueles projetos engavetados ainda não saíram do papel? E lá nesses projetos tinha uma comunidade de mulheres. E naquele momento não era muito claro para mim qual era o verdadeiro propósito dessa comunidade. Eu sabia que era uma comunidade de mulheres, mas eu não queria ser apenas mais um grupo de empreendedorismo. Eu queria que fosse um grupo que trouxesse a diferença para as mulheres empreendedoras. E dentro dos meus conceitos, o que realmente faz uma mulher ser de sucesso ou não é o quanto ela está predisposta a se desenvolver para ser uma mulher de sucesso. Então, esse é o ponto de virada, né? É o ponto de virada. Para desenvolver ainda mais. Porque, olha só, tanto que nós temos os nossos 3 Cs, né? O nosso C de conhecimento, o nosso C de conexão e o nosso C de crescimento. E é isso que torna as mulheres de sucesso. Então, o Donas surgiu com o intuito de profissionalizar as mulheres. E fomos trazendo conhecimento, fomos trazendo treinamento. E chegou um determinado momento que eu decidi fazer feiras internas, para que as associadas se conhecessem, para que elas conseguissem, dentro da própria comunidade, ter o consumo interno e soubesse o que cada uma vende, qual o serviço que cada uma presta. E isso foi dando tão certo que a gente resolveu abrir para a comunidade. Tanto que hoje já estamos aí na 7ª edição da feira. Nesse ano, especificamente, vamos ter 2 edições, agora, no dia 7, no próximo sábado, e a segunda edição em novembro. Já está no nosso calendário previsto. E a gente tem tido muito crescimento dentro das feiras, muitas empreendedoras se destacando, muitos negócios crescendo. Por quê? Porque a feira traz visibilidade. E a feira traz algo essencial, que é o cuidar da pequena empreendedora. Ajudar essa pequena empreendedora a alavancar. A gente sabe o quão difícil hoje é o mundo dos negócios, o quão difícil é o mercado para você se destacar, para você ser reconhecida pelo mercado. E a gente precisa fazer com que esses negócios apareçam, para que eles não sejam literalmente engolidos pelos grandes negócios. Precisa desse suporte, né? Precisa. Como você falou, é a 7ª edição, né? Vamos ter 38 expositores. Quais as principais mudanças que você vê desde a primeira edição até agora? Qual a evolução que teve essa feira? O desenvolvimento delas no seguinte sentido, em termos de qualidade do produto, apresentação de produto, as formas de abordagens em relação à venda do produto, e tudo isso vai gerar em uma coisa, a captação de novos clientes. É você trazer novos clientes para o teu negócio. E eu trago muito para elas que quando a gente está falando de vendas, a gente tem um funil de vendas para cuidar. E captar o cliente é apenas uma das partes. A gente precisa depois criar conexão e a gente precisa fazer com que ele venha para o fundo do nosso funil, que é que efetive literalmente a compra. Então, as vendas que ocorrem dentro da feira, elas não terminam ali. Elas começam ali. Porque vem toda uma segunda parte depois, vem todo um cuidado depois com esse cliente que se formou ali dentro da feira. É a porta de entrada, né? Exatamente. Para um caminho muito mais longo. E a gente tem muitas associadas que hoje fazem parte da comunidade porque um dia visitaram a feira. Olha só. E a gente ouve muito, um dos feedbacks que a gente mais ouve é o quão boa é a nossa energia durante a feira.
E isso faz com que as pessoas acabem se encantando pelo projeto. E a gente tem realmente uma diversidade muito grande lá de expositoras. A gente vai desde a prestação de um serviço até artesanato, outros produtos físicos, roupas, o próprio café da nossa feira é conduzido por uma empreendedora, a gente não pode esquecer disso. E são mulheres de diferentes idades ou tem um perfil em específico? Não, todas as faixas etárias. Hoje a gente tem sócias de 24 anos, mas a gente também tem sócias de 63, 64 anos. Inclusive temos algumas sócias que nem são empreendedoras, mas que a energia do grupo é tão contagiante que mesmo elas não tendo um negócio, elas optam por ficar com a gente. E elas ficam de apoio e de suporte, e na feira elas são muito contributivas. Que legal. E qual você acha que é um dos maiores desafios para você trabalhar com diferentes idades, diferentes tipos de mulheres e expor tudo isso na feira? Olha, eu acho que o desafio do empreendedorismo, independente da idade, para as mulheres, ele gira num ponto principal: gestão de tempo. Empreender para homens é completamente diferente de empreender para mulheres. As nossas responsabilidades são muito maiores. E eu trago um exemplo bem básico. A mulher com filho pequeno. Se o filho dela está com febre, ou ela não vai se dedicar naquele dia como ela deveria se dedicar para o profissional, ou muitas vezes ela nem vai trabalhar. O homem não. Ele vai trabalhar de igual forma e o filho vai ficar com febre sobre a responsabilidade da mãe. Então não há como nós compararmos o desempenho do mundo masculino com o desempenho do mundo feminino quando a gente fala de gestão de tempo, não de capacidades. Porque capacidades as mulheres são tão capazes quanto os homens. Só que eu percebo hoje muito as mulheres indo para o mercado numa concorrência meio que masculinizada, precisando agir igual aos homens para mostrar as suas reais capacidades. E eu defendo que não há necessidade de se masculinizar para ter um negócio de sucesso. A gente pode conduzir. Então, a gestão do tempo, para ela, é um ponto muito importante. E o segundo ponto muito importante é que nós mulheres, na grande maioria, e pegando uma geração aí que está hoje na faixa dos 35 mais, fomos educadas não para ser donas de um negócio, mas nós fomos ensinadas que mulher cuida de casa, cuida de filhos, cuida do marido, que a mulher é só nutrição, quando na verdade mulher não é só nutrição, é nutrição mais ação. Então a gente carrega ainda crenças de que a gente não tem capacidades o suficiente. E por isso que as mulheres ficam tanto duvidando do seu potencial. Elas ficam o tempo todo se questionando se elas são capazes. A autossabotagem no mundo feminino é muito grande. Elas mesmas acabam muitas vezes matando seus próprios negócios. Pela falta de confiança, pela falta de autorregulação emocional. Nós somos geridas por emoções o tempo todo. E se você não tiver uma bagagem, um autoconhecimento para você se autorregular emocionalmente, você coloca o teu negócio a perder. Porque tudo para você vai parecer muito grande, muito gigante. Um não do cliente vai vir para você como uma rejeição para a tua pessoa. E o não foi para você. Foi para o teu produto ou serviço naquele momento. Não significa que seja um não para sempre. Sim, mas tudo vem com peso. Totalmente a cabeça da mulher, né? Tudo vem com um peso muito grande. Então a autorregulação emocional também é um ponto importantíssimo. Tanto que a gente tem cases aí de Steve Jobs, por exemplo, foi uma das pessoas que a gente sabe que a falta de regulação emocional dele deixou ele em maus lençóis, né? Hoje os grandes negócios, os negócios de sucesso, eles não são conduzidos por quem tem o QI maior ou pelas pessoas mais inteligentes. Os grandes negócios são conduzidos por pessoas que têm uma regulamentação emocional. Exatamente. E você teria alguma história inovadora, assim, motivacional de alguma das mulheres que passaram pela feira para nos contar? Nossa, nós temos muitas empreendedoras que começaram a ver os seus negócios depois dessa bagagem. A gente, inclusive, dentro da comunidade, passa por um treinamento para elas, em termos de pitch de vendas, de abordagem de clientes, de como elas abordam, como elas conduzem tudo isso lá. Então, a gente tem N casos de meninas, por exemplo, eu vou trazer aqui, sem citar nomes, de uma menina que foi na primeira feira,
vou ver o que vai acontecer. Foi por experimento. Ela não era nossa associada, ela foi convidada de uma associada e ela foi expor na primeira feira. Hoje ela é sempre uma das primeiras a comprar estande. Por quê? Porque antes da feira iniciar, ela já vende tanto a ponto de pagar toda a despesa dela da feira. Porque ela tá lá montando o estande dela e ela já tá fazendo venda ainda na sexta-feira. Caraca! Então ela é simplesmente apaixonada pela feira. Por quê? Porque a feira trouxe para ela visibilidade e trouxe muita rentabilidade. E ela sempre fala que um dia de feira é uma semana de vendas na loja dela. Nossa, então dá pra dizer que a feira é o ponto que pode evoluir a carreira da pessoa, né? Dar um boom, assim, na carreira da pessoa, alavancar. Eu sempre trago que uma feira, independente de ser a Feira do Donos ou qualquer outra feira que a empreendedora participe, ela tem que ter em mente que lá é o local dela divulgar o negócio dela. Então, o primeiro princípio, feira para divulgar o seu negócio. Só que a gente pode ter a expertise de ir com boas estratégias para a feira. O que faz a diferença entre uma empreendedora que vende numa feira e uma empreendedora que não vende é as estratégias que ela prepara antes da feira. Nunca as empreendedoras devem ir para uma feira dependendo de sorte. Qual é a estratégia que você deixa preparada para o teu público na feira? A gente fala muito sobre isso e a gente instrui muito sobre isso. O teu cliente vai chegar lá e vai encontrar o quê? Qual é a satisfação que você deseja que o teu cliente saia pós-feira? Qual é o feedback que você quer do teu cliente pós-feira? Então a gente trabalha muito isso e é por isso que as meninas acabam tendo tanto crescimento e conhecimento. Se você chegar hoje numa feira como visitante e você encontrar uma expositora que está lá sentada de braços cruzados e você encontrar a expositora ao lado, de pé e sorrindo para você, qual dos estandes você vai ter vontade de estar? Pois é. Então, o próprio posicionamento da empreendedora enquanto expositora faz total diferença no resultado dela no final da feira. E tudo isso a gente traz esse treinamento antecipado para que realmente a gente tenha esse efeito positivo. E eu trago um dado aqui muito importante sobre estratégias para o empreendedorismo. O que a gente vê? A gente vê empreendedoras tendo muito desejo de alavancar nos negócios, de crescer, e muitas inclusive querem aquela estratégia de ouro, aquela que vai mudar totalmente a realidade do negócio. Só que a gente precisa entender uma coisa: estratégias precisam ser adaptadas de forma individual a cada negócio. Uma estratégia que você recebe de um grande guru, por exemplo, onde ele faz a aplicabilidade, mas ele tem uma equipe por trás, ele tem todo um suporte técnico, é uma coisa. Quando nós estamos falando da pequena empreendedora que vai abrir as portas, que vai limpar a loja dela, que vai preparar o café da loja dela, que vai atender o cliente, que vai fazer o pacote, que vai alimentar redes sociais, que vai fazer tudo isso, é diferente. E a gente precisa respeitar essa empreendedora que está começando. A gente precisa trazer estratégias que sejam adaptáveis ao mundo dela. Não dá para trazer nada fantasioso, não dá para trazer algo irreal que não seja possível de aplicação. Então a gente precisa respeitar muito o momento de cada empreendedora. Ela já está com equipe, não está com equipe, ela está solo, ela não está... a rentabilidade dela hoje, ela está no vermelho ou ela está no azul? A gente precisa olhar de forma individual. E essa é uma grande carência do mercado feminino, ser vista. Porque são diferentes cases, né? Às vezes diferentes. tenta se adaptar em um que não faz sentido para a própria pessoa. E qual que é o sentimento de você estar podendo ajudar tantas mulheres a se desenvolver dessa forma? É maravilhoso. Essa semana eu recebi um feedback de uma das nossas associadas, onde ela diz o seguinte, que foco e direção, né, através de uma mentoria, através de um acompanhamento, mudam totalmente os resultados. E ela me trouxe que, nesse momento, ela já está com 60% da meta dela cumprida, e nós nem chegamos agora, que nós estamos nos aproximando da metade do ano, né? Então, ou seja, ela já passou a meta dela. Isso é muito gratificante, é saber que tem um propósito por trás, que a gente está ali realmente com um propósito. Então, não é sobre encontros festivos, é sobre encontros onde a gente se desenvolve, onde a gente busca conhecimento e que a gente busca olhar para a dor de cada uma. Porque a gente pode estar numa mesma comunidade,
mas às vezes as dores são diferentes, os desafios são diferentes. Então a gente olha de forma individual. E quando a gente vai para uma feira, a gente vai muito unida para essa feira. A gente vai muito comemorando uma com a outra. E é isso que faz a nossa energia ser tão boa lá dentro da feira. Que bom, deve ser um sentimento enriquecedor. Muito, muito. E a gente sente isso também dos nossos visitantes, que as pessoas estão se sentindo em casa quando estão lá com a gente, porque elas são realmente muito acolhidas. E a gente sabe que um dos pontos do mundo feminino também tenho dificuldade de ir para um lugar que é desconhecido para mim e eu tô sozinha para ir. Mulheres não gostam de sair sozinhas. Então, o que eu sempre falo em qualquer evento que a gente tem. Agora a gente está falando da feira, mas a gente tem outros eventos como a rodada de negócios, por exemplo. E eu sempre falo, nunca tenha medo de vir para um evento da nossa comunidade, porque vocês vão ser todas muito bem acolhidas. Todas, por mim e por todas as integrantes. Eu tenho certeza disso e eu falo com convicção disso. Isso traz segurança para a pessoa ir lá se sentir mais leve, né? Acolhida realmente. Acolhida. E quais são as expectativas para a feira desse ano? Então, a gente espera que a feira desse ano nos traga aí um crescimento de público acima de 30% do ano passado. A gente está com bastante expositoras, bastante coisas diversificadas. Então, quem foi na nossa última edição, que foi em novembro do ano passado, vai encontrar produtos e serviços diferentes, outros expositores, vai encontrar novidades. Apesar de nesse ano nós não termos palestras, mas tudo que a gente faz lá, eu posso falar com certeza, vai ser compensador pelo fato de não ter palestras. Então, pode... E depois, tem Dia dos Namorados chegando, tem Dia 12 chegando. E eu sei que a gente também deixa isso para a última hora, na grande maioria, né? E a gente vai ter muitas opções lá, muitas opções mesmo. Quem sabe tá aí a tua solução para o dia 12 também lá na nossa feira. Passar lá, aproveitar, né? Isso aí. E para ir finalizando essa entrevista, queria te pedir, vocês têm planos para expandir essa feira já logo à frente? Temos, na verdade, assim, nós já vínhamos, desde que o Donas foi fundado, a gente já tem um projeto de franquia em relação ao Donas. Por questões minhas pessoais, eu fiquei aí quase 2 anos no ritmo mais lento, porque eu estava envolvida com alguns problemas de saúde, e esse ano retomamos novamente a questão de franquia. Nós já estamos com 2 cidades para implantação de franquia, que logo vou trazer essa novidade. E a gente começa essas ações em outras cidades também. Porque veja bem, apesar de Chapecó já ser uma cidade grande e nós estarmos aqui com referência, um polo de referência para cidades vizinhas, a gente tem mais potencial do que ficar limitado a Chapecó. Então, por que não a gente fazer trocas com empreendedoras de outras cidades? Por que não a gente conseguir essa troca de levar os nossos negócios para outras cidades, assim como outras cidades, assim como essa feira, por exemplo, nós já temos expositoras de outras cidades. Nós temos expositoras de Erechim, nós temos expositora de Nova Erechim, nós temos expositora de Palmitos, então nós temos expositora de Francisco Beltrão, então vem outras integrantes já para Chapecó. E por que não nós levarmos os nossos negócios para fora de Chapecó? O mundo digital está aí para abrir fronteiras. E se a gente conseguir conciliar o mundo digital com a conexão presencial, tá perfeito. Exatamente. Que bom saber disso. Foi um assunto muito interessante para a gente discutir sobre. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão participar, talvez chamar também mais gente para participar da Feira Donas, que é nesse sábado, né? Para as meninas que vão participar, para as expositoras, porque nessa edição nós temos somente mulheres participando, para as meninas que vão expor, ainda dá tempo de em uma semana você movimentar muito para levar os teus clientes para lá, para fazer o teu diferencial. Não chega lá sem estratégia. Dá um motivo para os teus clientes te visitarem nessa feira. Essa é a estratégia que você tem que montar nessa semana. Dá um motivo para os teus clientes te visitarem na feira. Para o pessoal que não vai nos visitar, se você for empreendedora, você que estiver nos ouvindo e você for empreendedora, você sabe a importância que se tem do apoio. Você sabe o quão é importante as pessoas olharem para o teu negócio e apoiarem você. Então é o teu momento de também apoiar outros negócios.
E lá é uma grande oportunidade de você fazer conexões. De você fazer parceria com outros negócios, de você trocar experiências com outros negócios. E se você não for empreendedor e for lá nos visitar, você lembre que atrás de cada negócio, atrás de cada estande, tem uma mulher que está batalhando pelo sucesso dela, assim como você batalha pelo seu. Ótimo. Muito obrigada, Elisane, vocês, por ter participado do nosso Talking de hoje. Esse é um assunto que engrandece muita gente, né? É muito importante a gente saber sobre isso. Eu agradeço por você ter vindo aqui. E as portas estão sempre abertas para novas oportunidades. Obrigada pela oportunidade. Esperamos vocês no sábado nos visitando. Com certeza. E esse foi o nosso Talking DI. Para que você fique bem informado, acesse o nosso site diregional.com.br e o nosso Instagram, @Diário do Iguaçu. Até mais!